Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é as surpresas de 2023. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e segue nas redes sociais, o link sempre fica embaixo do descrição do Instagram, você pode me acompanhar por lá para ter mais conteúdo. E se quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal que assim você ajuda a patrocinar os conteúdos sem pagar nada mais por isso. Agora vamos para a lista das surpresas. Esse ano, gente, não vai ter vídeo de decepções. Eu tô muito feliz com isso, porque eu não tive grandes decepções, porque ano passado, né, foi bem complicado nas decepções, que eu fiz uma lista até grandinha, mas esse ano não tive grandes decepções. Eu acho que eu ter pego coisas que eu tava com vontade no momento fez toda a diferença pra conseguir não ter decepções, grandes decepções nesse ano, sabe? Eu só tive um livro abandonado esse ano, então eu tô assim, muito feliz com isso. Entendeu? E eu não renderia um vídeo. Porque eu vou até mencionar aqui que o único livro que eu abandonei foi o da Emily Henry, que é De Férias com Você. Foi o único que eu abandonei. Mas eu não foi uma grande decepção, porque eu já não curtia muito essa autora antes. Então, eu já sabia que não ia ser uma grande coisa pra mim. Acabou sendo um pouco pior porque eu abandonei. Mas mesmo assim não foi uma grande decepção. Não considero uma grande decepção. Mas enfim, eu vim com a lista de surpresas. Não vai ter decepções esse ano, gente. Não vai ter vídeo de decepções. Estou muito feliz. Vai ser vídeo só de surpresas. E eu tive surpresas muito boas esse ano. Assim, que me marcaram bastante. Que foram livros que viraram favoritos. Livros, assim, que me surpreenderam realmente, sabe? De fato, eu fiquei chocada de ver que foi um livro tão bom. Vou mencionar pra vocês agora as listas das grandes surpresas de 2023. E primeiro livro mencionado aqui não vai ser nem o livro em si, vai ser uma HQ, que foi Ballad for Sophie. Vou deixar a capa aí pra vocês, porque foi uma HQ que eu peguei super aleatório. Eu vi alguém, que eu não lembro quem, mencionando essa HQ. E assim, não foi uma resenha que eu vi, é só uma coisa mencionada ali, falando que era muito boa. E aí eu, vou ver qual é que é dessa HQ. E ela estava disponível no Kindle Unlimited em inglês, então eu li em inglês mesmo. Ela tem em português já, que eu acho que ela saiu pela Pipoca Nanquim, e é belíssima, numa edição de capa dura, maravilhosas edições da Pipoca Nanquim sempre, né? Então, ele saiu já em português, mas eu li ela em inglês porque estava no Kindle Unlimited, e eu li, se eu não me engano, até pelo celular, por conta das imagens coloridas, que eu queria ver todos os traços e as imagens, e eu recomendo, se você for ler essa HQ, leia colorida, porque existe uma mudança nas cores conforme as épocas da história vão acontecendo. Isso é maravilhoso, os traços são incríveis, a história é maravilhosa dessa HQ, virou minha HQ favorita. A história é lindíssima, ela conta a história de um pianista que foi muito famoso, e aí ele já tá no fim da sua vida, né? Ele tá doente, ele vai morrer em breve, e uma jornalista vai fazer uma entrevista com ele, insiste pra fazer, ele não quer muito, mas ela insiste pra ele contar a sua história, pra ela escrever a história dele. No início ele não quer, mas ele acaba contando, mas ele fala que não vai ser a história dele especificamente que ele vai contar, vai ser de outra pessoa, mas que as histórias deles dois estão ligadas de alguma forma. Ele vai contar a história de um outro pianista, mas a gente sabe que na verdade ele tá contando meio que a história dele mesmo. E aí ele conta a sua história, toda a sua trajetória desde que ele era criança com a música, como foi a vida dele, até aquele momento ali fatídico que ele já está ali próximo à morte, doente. E a gente vê toda essa história dele, a história quando ele se apaixonou, fala também sobre a época da invasão de Paris na Segunda Guerra Mundial, então ele conta um pouco disso também, como foi essa época na vida dele. É uma história lindíssima, o final é lindíssimo, e é possível você ouvir a Ballad for Sophie do título, né? No YouTube você tem como ouvir essa canção que tem esse título da HQ, né? Que foi uma canção que esse pianista da história criou, né? Uma música que ele criou, e a gente consegue ouvir no YouTube, e é lindíssimo. Então, tipo assim, vale a pena você ler essa HQ, é linda, é super rápido de ler, é uma história, assim, gente, que ficou no meu coração pra sempre. Ballad for Sophie virou um favorito, e eu li em janeiro desse ano, então foi assim, logo no comecinho do ano já, foi uma grande surpresa que foi essa HQ na minha vida. Outra surpresa também que foi no começo do ano foi o chamado Cthulhu e Outros Contos do Lovecraft, porque esse ano eu conheci Lovecraft e ele virou um dos meus autores favoritos esse ano. Eu li esse livro aqui de contos dele, né, que é uma reunião de alguns contos, porque Lovecraft não escreveu romances, ele só escreveu contos, né, e o máximo uma novela, acho que uma ou duas novelas, mas ele só escrevia histórias curtas, né,
E ele não foi famoso na época dele, ele era um autor meio obscuro ali naquela época. Ele ficou famoso mesmo depois, né? Principalmente com o crescimento da cultura pop, ele foi muito mais divulgado. Ele é um autor que influenciou muitos autores famosos, como King, foram influenciados pelo Lovecraft, né? O Lovecraft é um autor de horror. Ele escreve uns livros com umas temáticas diferentes, mas o nome dele é tão grande pela história, pelo horror cósmico que ele criou, né? Ele foi uma pessoa que divulgou esse subgênero, né? E ele faz umas histórias de horror maravilhosas. O horror do Lovecraft é incrível, dos contos dele. Eu sou apaixonada. Eu li esse livro, mas li outros contos de Lovecraft durante esse ano. Eu devo ter lido uns 15 contos de Lovecraft esse ano. E assim, eu amo Lovecraft, gente. Virou um dos meus autores favoritos. Eu sei que é um autor que é considerado problemático hoje em dia por conta dos problemas que ele tinha, xenofobia, entre outras coisas, os preconceitos que ele tinha, enraizado lá de sua época, né, que existia muito preconceito, né, e ele era uma das pessoas que tinha preconceito, né, todo mundo sabe, é uma coisa que até onde eu sei é confirmado que sim, era uma pessoa preconceituosa, mas como autor, né, e em questão de escrita, ele é um ótimo autor, e é um dos autores que eu realmente acho favoritos, é um dos meus autores favoritos. Eu não apoio as coisas que o Lovecraft pensava, né, só porque eu gosto das histórias dele. Eu consigo realmente separar, né, a obra dele e quem ele era como pessoa, mas não tem como não deixar de fora essa grande descoberta na minha vida, que foi esse autor, que é um dos meus autores favoritos, que é o Lovecraft. Outra surpresa que eu tive esse ano foi no vídeo que eu fiz lendo os autores favoritos, né, autores que são bombados aí, que são super divulgados, que as pessoas amam aqui do Booktuber e das redes sociais em geral, que é quando eu li os autores favoritos. Tem um vlog aí de leitura que eu li 3 autores, né, um livro de cada autor para esse vlog, e um dos livros que eu li foi Daisy Jones and the Six. Eu vou deixar a capa aqui. Eu nunca tive vontade de ler Taylor Jenkins Reid, gente, assim, desses livros de famosos, nunca tive. Eu só li em outra vida talvez, se eu gostei, achei legal, mas só isso, né, que é um livro dos primeiros livros que ela escreveu, se eu não me engano. Mas eu não tinha muita vontade de ler esses livros de famosos da Taylor Jenkins Reid. Mas eu falei, vou ler pra esse livro, pra esse vídeo eu vou ler especificamente Daisy Jones and the Six. Que nem era um que eu tinha mais vontade, que eu tinha mais vontade de ler é Evelyn Hugo. Mas eu falei, vou ler Daisy Jones and the Six. Gente, eu amei Daisy Jones and the Six. Foi 5 estrelas. Foi uma surpresa eu dar 5 estrelas pra Daisy Jones and the Six, porque eu achei que eu nem ia gostar. Porque ele é contado em forma meio que de entrevista. Eu achei que eu não ia curtir e eu amei. Na época que ia sair a série, e eu comecei até a ver a série, acho que eu vi 3 episódios, ainda não terminei, mas eu tava gostando da série. Bem lembrado que eu vou ter que terminar essa série, que não vai terminar ainda esse ano, Daisy Jones and the Six, porque eu gostei muito do livro, muito mesmo. Muito da Daisy, da história. Ai, gente, eu amei Daisy Jones and the Six. É isso. Eu ainda tô com controvérsias com Evelyn Hugo, se vou ler ou não. Entendeu? Eu tenho uma relutância com Taylor Jenkins Reid, que eu não sei, gente, de onde vem, mas eu tenho uma relutância. Talvez eu leia ainda de Evelyn Hugo, mas eu tenho que dizer que eu amei Daisy Jones and the Six. É sobre isso. Eu até releria Daisy Jones and the Six no futuro breve. Até releria, gente, por incrível que pareça. E foi uma grande surpresa isso pra mim, então tá aí mais um pra lista de surpresas. Outro pra lista de surpresa é um livro que eu também não tava com grande expectativa. Foi um livro mencionado na época que eu li o livro do Hemingway, e ele foi mencionado especificamente no grupo da leitura por conta de ele falar bastante do Hemingway, que é O Hotel na Place Vendôme, né, da Tilar J. Mazzio. E eu li esse livro. E eu amei esse livro. Eu amei. Ele conta aqui a história do Ritz, que é um dos hotéis mais famosos de Paris. Ele ficou aberto durante o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Ele viveu essa época. Nessa época foi uma época que o Ritz ficou aberto, né? E muitas pessoas famosas, autores, pessoas da cultura, tipo Coco Chanel, Hemingway, entre outros nomes famosos, ficaram no Ritz, que ele é um hotel de alta classe, né? Ele é caríssimo, por sinal. E aqui conta a história dele, das coisas que aconteceram nesse período ali, principalmente ali da Primeira Guerra e da Segunda, né, os acontecimentos que ocorriam aqui, espionagem, pessoas que estavam envolvidas, os alemães, entre outras coisas aqui que aconteciam nesse hotel. E esse hotel virou um dos lugares que eu quero conhecer um dia na minha vida. Sério, virou, por causa desse livro. Eu não preciso nem entrar no Ritz, mas eu passar ali na frente, tirar uma foto na fachada, já vai estar assim, maravilhoso, entendeu? Eu vi o Ritz, entendeu?
Cara, eu queria muito entrar, eu queria ver o bar, porque o bar é o bar Hemingway, porque o Hemingway amava o Ritz. Ele vivia no Ritz, né? Todo o período que ele ficava na França, ele ficava no Ritz, então eu queria muito, muito, muito conhecer o Ritz. Sério, é caríssimo, gente, assim, uma fortuna pra ficar um dia no Ritz. Mas eu tenho um sonho de passar no Ritz pelo menos uma vez na vida, né? Conhecer o Ritz. É isso. Gostei muito, muito desse livro, das histórias. São histórias curtas, são poucas páginas, né? Cada acontecimento que é mencionado de alguma pessoa específica que ficou no Ritz nesse período. E é muito bom. E eu amei esse livro. Outra grande surpresa desse ano, né? Quem acompanhou aí da metade do ano em diante aí sabe que foi a duologia da Adeline, né? Que na verdade é considerado dueto, né? Falam que é dueto. Dueto Gato e Rato, que é da duologia de Assombrando Adeline e Perseguindo Adeline. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Ele é um livro que é controverso. Eu sei que muita gente não vai curtir, tem gente falando mal a beça dessa duologia, porque é problemática. Gente, é um dark romance com o Stalker. Romance com o Stalker, gente. É pra ser problemático, entendeu? É pra ser problemático, não é pra ser saudável. É por isso que esses livros não são pra menores de 18 anos, porque eles são problemáticos, eles são, sabe, fora da casinha, entendeu? Não é pra esse público. Se você quer ler esse livro achando que vai ler o romance, minha filha, não lê. Não lê, porque não é esse tipo. É gente problemática, gente. É gente problemática se relacionando. E da gente nas mais problemáticas possíveis se relacionando. Ele é um livro cheio, cheio, cheio de gatilho. Já vou dizendo, cheio. Principalmente o segundo. O segundo é o livro mais pesado que eu li na minha vida. Tipo, até não ficção que eu li, tipo, Boas Mulheres da China, não chega aos pés do segundo livro da Adeline em questão de gatilho. Porque ele é muito, 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 muito pesado. Gente, não é só assim, gente, é um livro de dark romance pesado. Não, gente. Ele é muito, muito pesado para qualquer tipo de livro. Não só porque é dark romance, mas para qualquer livro mesmo. Ele tem os piores gatilhos que eu li na minha vida. Foi o primeiro livro que eu tive que parar, que eu tava me sentindo mal lendo. Sério, é um livro extremamente pesado. Extremamente, extremamente. Não é pra qualquer um. Mas eu amei essa duologia. Principalmente o segundo livro, que é o pior de pesado. Mas eu gostei muito. Eu gostei muito. Ele conta a história da Adeline. E ela vai começar a ser perseguida por um stalker. E todo o começo do primeiro livro ele lembra muito um suspense, sabe? Uma vibe de suspense, assim, pesado e tal. E ela sendo perseguida pelo stalker. É uma tensão muito grande. E o segundo a gente começa a pegar pro tema que é secundário no primeiro livro, que é o tráfico humano. E a gente no segundo foca no tráfico humano. E aí é aí que as coisas pegam pra valer e aí é pesado demais. Então, assim, não é pra qualquer um, mas eu gostei demais dessa história da Adeline. Vai ter um spin-off da uma personagem que é secundária, que é a Cibi. Vai ter um spin-off dela que a autora vai lançar, então já tô com vontade de ler, porque a Cibi é um personagem muito bom. Ela é uma psicopata, só pra você ter uma ideia, Então, assim, é sobre isso, gente. Gostei demais da Adeline. E é uma surpresa eu gostar. Foi o primeiro dark romance que eu li, e eu li um dos mais pesados possível. E eu gostei. Não sei o que aconteceu, mas gostei, gente. É sobre isso. Outra leitura que foi uma grande surpresa foi um livro que o pessoal tava falando até bem mal quando eu cheguei aqui no Brasil, que foi Guild. Vou deixar a capa aqui. E, gente, eu gostei muito de Guild. Ele é um livro muito, muito introdutório. Tipo, ele é tipo um prólogo da história. A gente vê claramente isso. Mas ele é muito bom. Porque as pessoas estão vendo, por um lado, como se ele estivesse romantizando o romance abusivo. Mas, na verdade, ele está criticando o romance abusivo. E eu não sei como que as pessoas não viram isso. Que, obviamente, ela está mostrando a situação de um romance abusivo, de uma pessoa que está presa no romance abusivo e não consegue sair dele. É óbvio que é sobre isso o livro. É uma fantasia, mas que o tema principal dele é o romance abusivo que a protagonista está vivendo e ela não consegue ver que ela está no romance abusivo. Gente, isso é óbvio nesse livro. É óbvio. É óbvio. Eu não sei porque as pessoas estão falando que está romantizando. Gente, não leu o mesmo livro, gente. A pessoa leu errado. Aí eu não gosto de falar que a pessoa leu errado, mas nesse caso eu vou falar que a pessoa leu errado. Porque realmente não é sobre isso. Se você ler prestando atenção na história, você vai ver o quanto que a autora está criticando isso em várias e várias frases da protagonista. O como ela não consegue ver o que está errado, gente. Por favor. E a gente vê, eu tava reparando nisso, né, falando com uma amiga sobre isso, sobre as capas. As capas, a Guild é preto, e aí ele vai clareando conforme você vai andando durante a série, até chegar no branco, né? E como a gente vai vendo a mudança, né? Isso, pra mim, a representação dessa história é a cada livro ela se libertando disso, dessa prisão que ela tá com esse relacionamento.
No primeiro, a gente tá vendo ela começando a perceber que tá algo errado. Então a gente vai ver durante a série ela se libertando disso, dessa prisão. Porque ela é prisioneira desse cara que é o Midas. Ela é de ouro, ela é tipo um bibelô dele, presa numa gaiola de ouro. O livro todo é sobre isso. E, sabe, a gente vê que ele é ruim, gente. Você não vai odiar o Midas de cara. Assim, você não vai suportar o Midas. O Midas é um dos personagens mais odiosos que eu li esse ano. Entendeu? E da vida, sabe? É insuportável ler as partes do Midas nessa história. Porque ele não presta. Entendeu? Ele não presta. É manipulador, sabe? Demais. Então, a gente vai ver na libertação dessa protagonista, ela vendo as coisas que estão erradas, ela abrindo os olhos, ela conseguindo se libertar disso, gente. Porque a gente sabe que na vida real, quando a pessoa tá presa no relacionamento abusivo, ela não consegue sair, gente. Ela tá presa naquilo, é muito difícil sair daquilo. E é isso que essa história tá representando, na minha opinião. Pelo menos de acordo com o livro que eu li. Eu comecei a ler o segundo, ainda não terminei, mas eu comecei e eu vejo dessa forma essa série, né? Se você prestar atenção por esse lado. Mas é isso. O primeiro livro é mais introdutório, principalmente na questão da fantasia. Mas eu gostei demais de Guild, demais. E eu quero continuar lendo o livro. O último vai sair ano que vem, né? Que é Goldfish, se eu não me engano. E todos os livros estão no Kindle Unlimited em inglês. Se você lê inglês, você pode ler. Em português saiu o primeiro e segundo, por enquanto. Outro livro também que me surpreendeu demais, e foi também aquela questão de eu pegar um livro totalmente aleatório, de que alguém comentou alguma coisa e eu nem sabia muito sobre a história, peguei, li e amei, que foi The Book of Ezra. Vou deixar a capa aqui, também é um livro em inglês, não tem em português, e ele é um livro de dark fantasy e um pouco de romance também. É uma dark fantasy romance. Não sei se esse termo existe, estou inventando agora. Mas então, ele tem uma pegada de dark fantasy mesmo, e o foco realmente é dark fantasy, mas ele tem um pouco de romance também ali no meio, e é muito bom. Uma fantasia super diferente, com elementos muito únicos e inovadores, que nunca vi em lugar nenhum, e criaturas novas, e é um universo todo novo, num planeta todo novo, então é muito, muito legal, né? E a gente vê os personagens se envolvendo, e eles são inimigos, enemies to lover. Os personagens são inimigos mesmo, eles são criaturas que são inimigas, né? A gente vai ver essa evolução nessa história, né? Dos planetas, tem tecnologia, tem umas magias muito legais, tem umas cenas de magia, de fantasia que são muito, muito boas. E ele já era uma pegada de uma fantasia mais urbana ali, parecendo com o Cidade da Lua Crescente, né? Que tem tecnologia, mas é fantasia, tem criaturas e tudo mais, mas é tudo envolvido e é muito bom. E o final é assim, gente, de parte de coração. E aí você acaba o final já querendo pegar o próximo. Só que só saiu o segundo, mas vai ter o terceiro. Então não fala que o segundo acaba mais bombástico ainda. Por isso que eu ainda não peguei o segundo. Porque eu quero esperar sair, pelo menos chegar perto de sair o terceiro pra poder ler. Mas é muito boa, gostei demais. Foi uma das minhas favoritas, com certeza. Eu tava com vontade de ler esse livro já fazia um tempo, mas ele saiu em português. Eu, vou pegar pra ler, mas eu acabei lendo em inglês mesmo, que foi Never Die. Vou deixar a capa aqui, do Rob J. Hayes. E eu tô amando essa trilogia de standalone dele. Eu tô amando a escrita dele, o universo de fantasia asiática que ele criou. Eu tô amando mesmo. Falta ler o terceiro, já tô lendo o terceiro, né, que é o último que saiu até o momento. Eu não sei se finaliza, vamos saber se vai acabar ou não. Essa série dele, mas eu tô muito apaixonada por essa história, por esses personagens, e eu amei Never Die. Ele tem uma pegada de anime e de jogos online, assim, no jeito que ele é narrado a história, mas é uma história muito boa. Uma reviravolta no final desse livro é maravilhoso. É assim, chocante, gente, chocante. Os finais do Rob J. Hayes são chocantes. Eu tô mencionando Never Die, mas é porque o segundo foi meu favorito, mas foi Never Die que eu me surpreendi, então eu botei Never Die aqui na lista. Outro livro foi surpresa, né, desse ano, que eu já falei várias vezes que foi surpresa, que é Emma Jane Austen, que virou um livro favorito. Já falei várias vezes, todo mundo conhece Emma. Conhece pelo menos Patricinha de Beverly Hills, que foi inspirado em Emma. Então, um livro que eu amei demais. E foi 5 estrelas favoritado. E eu tinha uma questão com Jane Austen de não curtir muitas histórias dela, de achar meio chato. Mas Emma eu amei, assim, de coração. E virou um favorito. Então, tem que mencionar aqui como uma surpresa ter amado tanto esse livro. Aí, pessoal, eu li também a novela The Fall, vou deixar a capa aqui. Geralmente eu pego umas novelas assim, que os autores disponibilizam de graça, autores independentes que são gringos, eu pego e aí eu deixo lá no Kindle. E aí eu, por acaso, dei vontade de ler esse The Fall, né? E aí eu fui ler o The Fall e virou um favorito. Eu amei essa novela, dei 5 estrelas pra ela. Foi uma surpresa porque eu realmente peguei assim, sem pretensão nenhuma, e foi uma grande surpresa. É uma fantasia
com dragões e elfos e aquelas fantasias assim bem tolkienianas, vamos dizer assim. E também tem muita pegada de Brandon Sanderson e da Roda do Tempo nessa série. Eu comecei a ler o primeiro livro, né? A novela é um prequel. E eu já comecei a ler o primeiro livro e eu tava gostando demais também do primeiro livro, né? Então, é isso, gente. Foi uma das minhas surpresas desse ano também. Gostei demais dessa novela. E outra surpresa também foi esse aqui que eu li recentemente, que foi uma grande surpresa, que foi Flores Partidas, da Karen Slaughter. Eu nunca li Karen Slaughter até ler esse livro e eu amei demais Karen Slaughter. Eu amei a escrita dela, como ela desenvolve personagens. São personagens tão complexos, personagens com várias nuances, né? Não são personagens rasos, e isso é uma coisa que geralmente me incomoda um pouco em thriller, mas esse não é. E eu amei demais a história desses personagens. Eu ainda penso neles, eu ainda penso na Lydia e na Claire, que viraram personagens que eu amei, assim, viraram personagens favoritos. E ele virou meu thriller favorito. A história é muito envolvente, tem bastante gatilhos, então tem que tomar um pouco de cuidado pra ler, porque ele tem vários gatilhos, né, principalmente de tortura, né. Mas eu amei demais Flores Partidas e foi um favorito desse ano, então foi uma surpresa. Porque teve um dia aleatório que eu quis pegar um thriller, peguei esse e amei. É sobre isso, Flores Partidas é incrível, recomendo demais se você gosta de thriller e não tem problemas assim com gatilhos desse tipo. Vamos para a maior surpresa e reviravolta do ano, que foi Sombra na Brasa, esse calhamaço aqui da Jennifer, que é o primeiro livro do spin-off. Eu tava sem vontade, sem expectativa pra ler a série, já tinha meio que desanimado de ler, tava meio que emburrando a série, mas decidi ler o spin-off e foi um tapa na minha cara, porque eu amei, virou 5 estrelas e favoritado. E eu amei demais o spin-off, gente. Eu tô amando o spin-off. Já li o segundo também, nesse dia que eu tô gravando, eu já terminei o segundo livro, que é A Luz na Chama, que foi ainda melhor que esse, mas esse aqui foi uma surpresa porque eu tava sem expectativa nenhuma. Amei e foi favoritado. E eu tô muito animada com essa série agora, depois de ler esse livro. Então, eu amei demais. É um calhamação, né, gente? Tem quase 800 páginas. E ainda assim, eu li super rápido. Os livros da Jennifer você devora, porque é impossível parar. É uma treta atrás de treta, uma reviravolta, um tapa na cara, uma revelação, uma profecia, umas coisas assim, muita coisa acontecendo. Então, é difícil parar. Então, você devora os livros da Jennifer, né? E esse aqui, gente, foi maravilhoso. Recomendo demais. Se você tá desanimado com Sangue Cinzas e não leu o spin-off, lê o spin-off, que isso vai te dar um up, assim, que você não faz ideia. É maravilhoso. O enredo desse livro é bom. O casal é muito bom. E eu acho a história muito melhor contada no spin-off do que em De Sangue Cinzas. E eu não tô dizendo que eu não gosto, porque eu gosto bastante de Sangue Cinzas, mas eu gostei muito mais ainda do spin-off e do enredo e dos personagens do spin-off. Então, eu tô muito apegada a eles, assim. De cara, me apeguei a Sarah e o Nyktos, assim, demais. Então, recomendo demais. Se você desanimou, lê o spin-off que você vai gostar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de surpresas. Acabou, foram essas surpresas aqui, né? E no dia que eu tô gravando ainda não acabou o mês, mas eu acredito que não vão ter tantas surpresas agora, porque eu vou ler livros que eu já estou com expectativas, eu já li autores que eu já li, e umas coisas assim que eu já tenho mais expectativas, assim, ok, sobre elas. Essa daqui era o que eu não tinha expectativa e foi uma grande surpresa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me diz aí qual foi a maior surpresa do seu ano. Um beijo, até o próximo vídeo.